Nesse vídeo eu quero apresentar e mostrar como utilizar o medidor de consumo de energia, o medidor de quilowatt-hora. Ele é utilizado principalmente para quem tem kitnet, precisa dividir a conta de luz, ou para quem tem sala comercial, para quem tem um equipamento específico que precisa saber quanto que está consumindo. Ele é um dos mais baratos do mercado, é muito robusto e muito fácil de utilizar também. Fácil de utilizar tanto na questão da instalação, que tem 4 cabos para serem conectados, é muito simples. Também é muito fácil na questão da fixação, já que ele tem um tamanho e um formato que permite ser instalado junto com os disjuntores na caixa de distribuição. E também é fácil de utilizar no quesito leitura. Ele só tem um parâmetro, então basta você visualizar aquele valor que ele apresentar é justamente o valor do consumo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa o sino para receber as notificações, até porque eu tenho outros medidores para apresentar também, diferentes desse de hoje. E também eu já apresentei um outro medidor que é relativamente parecido, pelo menos fisicamente, mas ele tem várias outras funções também, inclusive ele pode ser conectado em um computador. Então, se você tem interesse, acesse o nosso canal, se inscreve, ativa o sino de notificações e também deixa o like aí para nos permitir continuar gravando esse tipo de conteúdo. Para quem viu o vídeo anterior sobre medidor de energia, vai achar que eu estou falando do mesmo modelo, mas não. Esse aqui é outro medidor. Reparem que ele não tem o botão aqui na frente, onde era possível alternar entre os parâmetros que eram apresentados aqui no display. Esse aqui ele é só para medição de quilowatt mesmo, só medição de consumo. Não tem também a conexão aqui da porta serial, onde a porta que é utilizada para fazer o medidor comunicar com outros equipamentos, inclusive com computadores, caso que se queira fazer a leitura através do computador. Então esse aqui é o modelo mais simples, mas ele é bem mais barato também. Então para quem deseja somente medir o consumo mesmo, aí essa aqui é a solução ideal. A utilização dele é muito parecida. Eu vou mostrar primeiro brevemente aqui como que ele é. A conexão é em trilho DIN, né? A fixação, na verdade, é feita em trilho DIN. Nós temos aqui no display frontal, assim que eu ligar ele, depois eu vou mostrar como instalar e também mostro ele ligado para vocês verem como que ele apresenta o valor aqui, mas é apenas uma grandeza, que é a medição do consumo mesmo, é apresentada em kWh. E nós temos também uma saída de pulso aqui, que ela é proporcional ao consumo. Então, à medida que a carga ela vai consumindo, nessa conexão aqui, nós temos pulsos nos 2 últimos terminais aqui dessa parte de cima, que é o 6 e o 7. Aqui no 6 e no 7, deixa eu ver se vai pegar aqui, ó, 6 e 7. Aqui nós temos pulsos que são dados, que são proporcionais ao consumo. Então, a cada 1000 watts, que é 1 kW, são 1000 pulsos. É 1 pulso por watt. Isso serve para, se quiser conectar num contador ou na entrada digital de um CLP, enfim, dá para acompanhar a medição através de algum equipamento, mas daí com pulso, né? Não vai ser nesse caso uma porta serial, como é o caso do medidor que eu apresentei no vídeo anterior. Se você quiser conhecer esse medidor do vídeo anterior, eu vou deixar um card aí para facilitar o acesso. E na parte aqui nos parafusos mais grossos aqui, é onde é conectada a carga. E nesse caso a carga ela é até 50 amperes. Esse medidor aqui, como ele é de medição direta, a corrente elétrica passa por dentro dele aqui, então a carga máxima é de 50 amperes. E a tensão da rede pode ser tanto 110 quanto 220 volts. Ele aceita as duas tensões, então vai servir tanto para instalações 110 quanto 220. Mas uma observação aqui, tanto 110 quanto 220 se for fase e neutro, ou quando for fase-fase, ele também aceita fase-fase quando é 220, mas nesse caso ele não lê as cargas monofásicas, né? Se eu colocar, se eu fizer a medição utilizando 2 fases, e essas fases tenham cargas também monofásicas, essas cargas monofásicas não vão ser lidas, só vai ser lido o consumo das cargas bifásicas, né, que vão estar entre essas 2 fases, que vão estar sendo alimentadas com essas 2 fases que vão ser utilizadas no medidor. E a instalação é bastante simples, tá? É bem simples mesmo. A fase vai entrar aqui na parte de baixo, na verdade, no terminal número 1, entra aqui no 1 e sai no 2. Por que até seria mais fácil, foi uma sugestão de um dos nossos inscritos, e eu até concordei com ele em relação à instalação, que poderia ser fase e neutro em cima e a saída para carga embaixo, ou o contrário, né? Entra por baixo, sai por cima. Normalmente, por padrão, entra por cima e sai por baixo, mas enfim, vai da instalação. Mas por que não é dessa forma? Porque daí essa corrente ela teria que percorrer todo o medidor.
E reparem que é um medidor muito pequeno, né? Aqui na minha mão dá para comparar, minha mão tem um tamanho normal e esse medidor não chega a pegar a metade dela. Então é um medidor bem pequeno, ele tem um formato parecido com o de um disjuntor, justamente para poder ser fixado do lado dos disjuntores e não exigir a montagem de um outro quadro ou da furação da porta desse quadro para embutir, né? Tem alguns modelos de medidor que são embutidos também, mas não é o caso desse aqui. Esse aqui vai lá do ladinho dos disjuntores, fica bem simples de fixar e por isso que ele é tão utilizado para kitnets, né? Ele é um modelo muito barato, muito simples também. E falando em baratos, para quem quiser conhecer o preço, quem quiser orçar, ou até mesmo adquirir esses medidores, acesse o site da Brasiltec, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agora voltando à parte da instalação, então ele não é dessa forma, fase neutra em cima, a entrada e a saída embaixo, para essa energia não ter que percorrer o medidor inteiro. Como ele é pequeno, então ele precisa desse espaço para ter a placa de leitura e essa corrente circulando aqui dentro também não seria algo positivo, né? Até por conta de calor e tudo mais. Então a corrente ela vai entrar em um desses terminais e já vai sair no outro aqui, então ela não chega a passar lá por dentro, né? Passa só nesse pedacinho aqui e é isso aí. Então fase entra aqui no 1 e sai no 2 e vai para a carga. O neutro, ou a outra fase, né, vai entrar aqui no 3 e sair no 4. Então, simples assim. Vou mostrar agora os dois ao mesmo tempo aqui. Nós temos, então, fase aqui embaixo, neutro aqui em cima, ou as duas fases, que são da alimentação, e a saída para a carga acontece nesses outros dois terminais aqui, que é o 2 e aqui o 4. Mas, se vocês repararam nessa ligação aqui, ó, está sendo apenas alimentado com o neutro o terminal 4, mas não está passando, não está entrando do 3 e saindo do 4. O 4 está só sendo utilizado aqui para alimentar a eletrônica do equipamento. Por que isso? Porque esse medidor ele também pode ser instalado dessa forma, então dá para passar a fase aqui, entra a fase no terminal 1, sai no 2 e aqui em cima só alimenta com neutro no 4, mas quando nós temos somente cargas monofásicas, né? Então se tiver só cargas monofásicas dá para utilizar dessa forma. Ou quando se tem corrente zero no neutro, né? Tem casos onde as cargas estão equilibradas e se tem corrente zero no neutro. Nesse caso também dá para utilizar, mas é um caso que não se pode controlar com tanta facilidade, né? As cargas elas não vão ser perfeitamente equilibradas, apesar que se pode deixar muito próximo, né? Então o ideal é que só se faça isso quando se tem a instalação monofásica mesmo e só tenha cargas monofásicas em cima daquela fase que está entrando aqui nesse medidor. E tem umas pecinhas aqui que podem ser inseridas dessa forma para proteger os cabos aqui, né? Proteger a conexão dos cabos de força, e é possível colocar um lacre também, e esse lacre vai impedir que essa tampinha seja aberta e algum cabo seja desconectado, porque vamos imaginar que esse medidor está sendo utilizado para uma das principais utilizações, uma das principais aplicações mesmo, que é em kitnet para dividir conta de energia. Nesse caso, se for um inquilino mal intencionado, ele pode desconectar os cabos aqui e fazer com que a energia não passe pelo medidor. Então essa é uma forma de prevenir que isso não aconteça. Ele não vai conseguir desconectar os cabos se tiver um lacre aqui. E caso ele rompa o lacre, você vai perceber e vai conseguir cobrar ele da mesma forma. Eu vou agora conectar esse medidor aqui na energia para poder mostrar como que ele apresenta o dado do consumo aqui na frente. Medidor alimentado, aqui em Santa Catarina, fase neutro é 220 volts, então nesse momento eu estou com alimentação de 220, nós temos fase aqui embaixo e neutro aqui. Eu só estou alimentando a eletrônica do aparelho, né? Eu não estou tendo carga nenhuma aqui na saída. Se eu quisesse ligar alguma carga, então teria que ligar no terminal 2 e também no terminal 4 aqui. Para lá seria carga e para cá a alimentação. Reparem que ele tem duas casas decimais, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Tem ali a unidade de medida, que é kWh, e tem duas casas decimais. O que vai acontecer? À medida que esse consumo for aumentando, que ele precisar de mais casas, aí esse ponto ele vai vindo para cá, e aí eu perco essas casas decimais, né? Então nós conseguimos uma leitura bem grande aqui, são no total 4 dígitos antes da casa e 2 depois, mas à medida que o consumo aumenta, que o registro aqui vai aumentando, então não se tem mais casas decimais, ficam todos os 6 dígitos antes da casa decimal. E caso ele acabe virando, a medição fique 99999, quando aumentar o consumo novamente, ele não vai travar, você não vai perder o medidor, ele vai virar para o zero de novo, e aí começa a medir a partir do zero novamente.
Não dá para resetar, esse aqui é um modelo que não permite reset, justamente para evitar que o inquilino possa burlar, né? Se pudesse resetar, ele ia lá, resetava depois de alguns dias e acabaria economizando na conta de luz, né? Acabaria roubando, na verdade, o dono da kitnet. Então, não dá para zerar. Todo mês é necessário anotar a medição e depois decrementar, né? Faz a medição atual, decrementando pela medição anterior e você já sabe o quanto que foi consumido. É bem fácil de instalar, é bem fácil de utilizar. É possível utilizar isso aqui na indústria também para medir o consumo de algum equipamento, algum setor específico. É possível utilizar em salas comerciais, kitnets. Enfim, é possível utilizar em qualquer aplicação que se queira medir o consumo, que não passe de 50 amperes, que seja monofásica, 110 ou 220 volts. Ou pode ser com duas fases em 220 também, mas desde que não tenha cargas monofásicas aí nesse caso, né? Ele é um modelo que não é modelo padrão de concessionária, então você não vai poder instalar isso aqui no lugar do medidor da concessionária. Ele serve para utilizações onde não é o padrão de entrada mesmo, né? É para quando é algo particular mesmo. Se você gostou desse medidor e deseja adquirir, acesse o nosso site então através do link que eu deixei na descrição do vídeo. Caso o vídeo tenha sido útil para você, deixa seu like para nos permitir continuar gravando conteúdo aqui para o canal. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sino para receber as notificações. Nas próximas semanas eu vou apresentar outros modelos de medidor similares a esse aqui também, mas aí para duas fases mais neutro, para três fases com a possibilidade de conexão no computador, outros vídeos. Então se inscreve aí e ativa o sino de notificações para ficar por dentro e conhecer esses outros modelos também.